Bem-vindo ao segundo módulo do curso de Terapia Familiar do CETAPS. Hoje falaremos sobre os conflitos nas diferentes fases da família. No nosso primeiro encontro, primeiro módulo, nós falamos sobre o processo de alteração ou de influência da cultura, da família e da sociedade no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. E nós vimos como isso pode afetar nos relacionamentos, não é mesmo? Casamento ou até mesmo no círculo de amizade, no círculo social. E agora nós vamos ver as diferentes fases da família, como elas podem trazer conflitos. Vamos juntos? Alterações relacionais na família. Quando um casal começa sua jornada, agora com total independência para tomar decisões, mas também com responsabilidade sobre os ombros, enfrenta uma série de etapas com o tempo que trarão alterações no cotidiano do casal e desafios de adaptação para manter a qualidade no relacionamento. Casal funcional é o casal bem adaptável às diferentes fases, gerando uma família saudável e coesa. O terapeuta deve identificar em que fase está a família. Bom, trocando em miúdos, a família, ela ali se inicia na união homem e mulher. Então, ali temos o pontapé inicial da família, que depois se estenderá com filhos, né? Aumentará o número de componentes desta família. E nestas alterações, nós temos fases, nós temos etapas. A primeira etapa, essa fase de conhecimento, de adaptação. Segunda fase, quando vem filhos. Então é sobre isso que iremos falar. Cada fase, seus desafios, suas adaptações, para que você, como terapeuta, tenha ferramentas e conhecimento para identificar em que fase está o casal quando procura ajuda e quais são os problemas mais comuns desta fase. Vamos seguir. Rompimento do cordão umbilical. A primeira fase a ser enfrentada pelo casal é o rompimento com a família de origem e a adaptação na nova família. Todo o processo cognitivo gerado em ambos é alicerçado nas famílias de origem, como costumes, gostos, valores, e entre os valores, moral, ética, direitos, respeito, e geralmente são muito diferentes em cada um. O período de namoro é insuficiente para se conhecerem bem. O tempo que passaram juntos é infinitamente menor do que o que passarão após o casamento. Então, esta é a primeira fase que nós temos pela frente. É uma fase de adaptação, porque é preciso romper com o cordão umbilical, ou seja, um elo muito forte de ligação daquele que é solteiro, da solteira, com a sua família nuclear, a sua família de origem. Ela foi gerada ali no âmbito familiar. E tudo que é a sua construção cognitiva, falamos disso no primeiro módulo, tudo que compõe a sua cognição foi gerado ali. É a base cognitiva que ela tem. Mas a partir dali, ela recebeu também outras influências. Mas o elo de ligação com sua família é o que há de mais forte, é o cordão umbilical. Que agora, ela indo para uma nova família, ou seja, a sua família, que ela está gerando a partir da sua união, ela precisa agora se desconectar, quebrar esse cordão umbilical para se concentrar na família que ela está gerando, que ela está desenvolvendo. Então, é preciso observar isso.
porque esta união, sendo forte ainda, esse cordão umbilical, pode exercer influência sobre a família que está sendo gerada. Preste atenção, esse cordão umbilical, ele linka esta nova família a duas outras, que são as famílias matrizes desta união. Então, uma família pode estar exercendo um tipo de influência e a outra outro. Sem falar nos partidarismos. Cada família, logicamente, vai tomar partido daquela pessoa que ela gerou. E isso não é bom para a saúde desta nova família que está sendo gerada. Ela precisa buscar essa independência, ela precisa romper esse cordão umbilical para que aos poucos, marido e mulher possam ir se adaptando, se ajustando e gerar de fato uma nova família, uma nova identidade, não mais de um ou de outro, mas a identidade agora do casal e da família. Vamos seguir. No namoro, ainda que discordem em alguns pontos, relevam a posição do outro para não estragarem o encontro, a renúncia de ambos os lados. Quando consolidam o casamento, inconscientemente passam a ter o sentimento de posse do outro. Aí nós já falamos, meu marido, minha mulher, isso nos dá a ideia de posse. Da mesma forma, pede-se o cuidado para não entristecer o outro. Já não querem renunciar aos pontos de vista. É muito comum a bagagem que trouxeram ser motivo de discordância. Ponto do café, a comida, roupa passada, ajuda ou não na casa, nas atividades domésticas, festividades, lazer, etc. Então, preste atenção ao que nós estamos avaliando aqui. Tempo em que o casal ali passa namorando, ainda que sejam anos, é infinitamente menor do que o tempo que passarão juntos como casados. Terão uma nova vida. Sempre se encontra um casal depois de alguns anos, é muito comum ele dizer, olha, eu tenho mais tempo de casado do que eu tinha de solteiro. Então, esse tempo de namoro foi pequeno, foi curto para que se conhecessem de fato. O período de namoro é um período em que queremos agradar um ao outro. É um período em que a mulher e o homem se embelezam, se arrumam para o encontro. Se perfumam, não é isso? E aí, durante o encontro, se há um ponto de divergência, é comum relevarem, deixa isso para lá, tive de esperar por esse encontro. É um encontro programado, eu não estou com a namorada todos os dias. Por que estragar este momento só por uma discordância? Então é comum um casal de namorados relevarem alguns pontos de discordância. Mas quando o casamento se consolida, então vem essa ideia, esse sentimento de posse. Esta é minha mulher, ou este é meu marido. Isso nos dá uma ideia de posse. É algo que é meu. E se é meu, eu posso mandar, eu posso impor. E aí, aquilo que era um relacionamento onde havia renúncia, onde se relevava alguns pontos de discordância, nós já não temos mais. É cada um querendo impor a sua forma de pensar, o que ele acha. E na sua mente, o outro precisa aceitar isso. E aí nós temos cognições, como falamos no módulo anterior, cognições diferentes, que têm pontos de vistas diferentes, razões diferentes para discutir, para promover um embate em cima daquilo que acreditam. São suas crenças. Vamos seguir aqui, ó.
Namoro, desejo de agradar o outro. Casamento, defesa do ponto de vista. O que eu acho, eu preciso impor. Terapia. É importante o terapeuta dar entendimento acerca do processo de adaptação inicial do casamento. Que as cognições de ambos são fruto do meio em que se desenvolveram. Não existe certo e o errado, na maioria das divergências, mas pontos de vista diferentes, resultantes das influências familiares. No fundo, ambos defendem algo que sequer lhes é natural. Apenas receberam de outros e aceitaram como verdade. Então, observe aí. Aquilo que eu falei, cognições diferentes. O homem recebeu influência da sua família, a mulher da sua família, um pacote de crenças, aquilo que ele acha que é certo, que é errado, que é bonito, que é feio, que é aceitável ou não. Uma forte influência herdada. E agora ambos estão defendendo a todo custo aquilo que acham que é o correto, aquilo que esteja alinhado à sua maneira de pensar. Nota, tanto um como o outro estão defendendo algo que receberam. Tudo o que tem em seu córtex cerebral, também falamos semana passada, está ligado a quê? Às influências. Eles não nasceram com nenhum desses pontos de vista, com nenhuma dessas informações, mas tudo isso foi inserido, foi programado. E estão agora debatendo, contendendo em cima de algo que receberam de alguém. São diferentes, são discordantes, porque tiveram formações cognitivas diferentes. Se apenas entenderem isso, se esforçarem por caminhar juntos, a partir da união, começam a ter as suas próprias experiências, positivas e negativas, que vão gerar novos pontos de vista. Eles vão passar agora a ter experiências juntos que vão gerar conceitos iguais. E é aí que o casal começa a se adaptar, a se alinhar. E nesse processo é importante o rompimento do cordão umbilical, como nós falamos, que é a primeira etapa. Porque senão fica mais difícil, mais moroso, demorado esse processo de adaptação. Quanto antes os dois se aventurarem, terem as suas experiências juntos, tomarem decisões juntos e, logicamente, colher o resultado dessas decisões, eles vão, então, gerando o mesmo ponto de vista. A experiência comum dos dois gera uma mesma cognição. Estão sendo naturalmente reprogramados cognitivamente pelas experiências que vão surgindo. O problema é que nem sempre queremos esperar ou queremos entender isso. E é mais fácil contendermos, é mais fácil tentarmos impor o nosso ponto de vista sem dar crédito ao outro. Se você observar aqui nesse slide, nós temos aqui, ponto de partida, traz pessoas muito diferentes em vários pontos. Nós temos em azul a família A e em amarelo a família B. No casamento nós juntamos. O quadrado significa o masculino, né? O círculo feminino. Então nós temos aqui a união no início do casamento. Se você observar, o símbolo que está aqui entre os dois é diferente. E realmente, quadrado e azul, amarelo e círculo são muito diferentes. Porque foram gerados em famílias diferentes. Agora, qual é a proposta?
o que inicia aqui no altar de uma forma muito diferente, se for trabalhado, vai gerar o quê? A união do azul com o amarelo dá o verde. Aqui nós temos uma figura geométrica que não é nem o quadrado nem o círculo, mas a mistura dos dois. Isso é a adaptação que vai vir com o tempo, mas é preciso que o casal invista no matrimônio e tenha entendimento destas diferenças, para que essa adaptação seja possível, ok? Se for preciso, procure a terapia, procure orientação do profissional. Adaptação com o tempo. Nossos gostos e costumes estão muito alicerçados nas vivências que desenvolvemos ao longo dos anos. Somos um produto de várias informações recebidas, as quais demos conceitos de certo ou errado, bonito ou feio, moral ou imoral, etc. Nós não somos assim, nós estamos assim. O hoje é o nosso estado presente, que é diferente do ontem e será diferente do amanhã. A adaptação bem feita no matrimônio é quando o futuro de ambos é o mais próximo possível. Entenda aí. Então, aquilo que começa muito diferente. Cognições completamente diferentes. Esses dois foram programados com o passar do tempo pelas informações que foram recebendo e foram aceitando como reais e positivas. Eles funcionam agora cognitivamente em cima dessas informações, de uma programação que foi feita com o passar do tempo pelas vivências que tiveram. E aí, iniciam agora uma jornada juntos. O que acontece? A partir dali, terão novas experiências. A partir dali, é a observação dos dois. Se houver diálogo, comunicação, se avaliarem cada passo que estão dando, eles estarão gerando uma nova cognição. E essa agora é em conjunto. O azul vai pegando o tom esverdeado pela influência do amarelo. O amarelo vai pegando o tom esverdeado pela influência do azul. E com o passar do tempo, nós temos aquilo que vimos no slide anterior. Um casal adaptado. Um casal agora mais alinhado na maneira de pensar, de sentir e de perceber o mundo ao redor. Então, essa é a proposta do casamento, essa fusão. O que começa com muita dificuldade no início, pelas diferenças cognitivas. Se isso for bem trabalhado e quando o casal tiver dificuldades para entender isso, entra o seu papel como terapeuta. Em mostrar o porquê são diferentes. Em mostrar porque às vezes um não concorda com o outro, não é apenas para ser discordante, ou para implicar com o outro, mas na realidade ele está reproduzindo o que ele tem, o que ele recebeu. E é preciso um tempo para que esta cognição seja alterada, para que novos condicionamentos surjam. Ele precisa ser reestruturado cognitivamente. Ela precisa ser reestruturada cognitivamente. Lá na frente, o futuro dos dois, ou seja, com o passar dos anos, aquilo que vai vir lá na frente será um futuro onde os dois estão mais parecidos do que quando iniciaram. Ainda que, logicamente, vão discordar em muitos pontos, mas internamente eles se perceberão muito próximos em termos de gostos, e aí entra a forma como comem. No momento de casamento, cada um tem já
um gosto, um paladar muito próximo da família de origem. E aí já há uma discordância até mesmo na hora da comida, há uma discordância em termos de vestimentas, há uma discordância em termos da arrumação da casa, um lar onde havia exigência em termos de arrumação, o outro já nem tanto. Um tinha que usar sempre a roupa passadinha, o outro, aquela família já não se importava. Um era uma família muito festeira, a outra nem tanto. Então, nós temos este período de acomodação. Um período em que, pouco a pouco, o processo de adaptação e reprogramação natural vai moldando esse casal e fazendo com que os dois, que no momento da união eram tão diferentes, com o passar dos anos se aproximem mais, tenham uma identidade maior um com o outro.